Então, Ancapso, e nós vamos falar de uma notícia trazida pelo Paulo Capelli do Metrópolis, tá? O Paulo Capelli diz que o Trump está estudando um pacotão de sanções a autoridades brasileiras. Olha que beleza isso! O Trump, nesse caso, está acertando 100%. E olha que ele está indo no caminho que eu alertei que ele deveria seguir. E tem gente do lado dele que pensa, né? Não é só gente idiota que tem do lado do Trump, não. Tem algumas pessoas lá que pensam. Aqui, ó, vai fazer um pacote contra o Alexandre de Moraes e outras autoridades no Brasil. Vamos entender quem são essas pessoas que devem entrar nesse pacotão e como que isso pode mudar as coisas daqui para frente e por que é esse pacotão. Não tem nada a ver com Bolsonaro, é por conta da censura a perfis em redes sociais, ou seja, é da briga do Alexandre de Moraes com o X. Mas é lógico, isso muda um monte de coisa. Essa notícia foi sugerida por Xandão Potter e a Censura Secreta, Libertário Baiano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, e vocês sabem que recentemente o STF confirmou a decisão de suspender a plataforma Rumble no país, porque ela supostamente não tem um escritório no Brasil. O que é um absurdo. A plataforma não precisa ter um escritório no Brasil. Não existe nenhuma lei brasileira que exija que empresas na internet tenham escritório no Brasil. Por mais que o Alexandre de Moraes tenha tornado isso uma verdade, a mídia brasileira insiste nessa parada que tem que ter escritório no Brasil, tem que ter escritório no Brasil. Não tem nenhuma lei que diga que a empresa tem que ter escritório no Brasil. Nada, zero, nenhuma coisa. A cabeça do Alexandre de Moraes pariu essa lei que ele inventou da cabeça dele e está aplicando na coisa, né? E pior, aplicando de uma forma estrita, de uma forma autoritária, de uma forma sem sentido nenhum, sem nenhuma ligação com a Constituição brasileira. A Constituição brasileira, por exemplo, proíbe a censura de perfis. É proibido na Constituição brasileira você cortar perfis, porque isso seria censura prévia. Você está impedindo que a pessoa fale qualquer coisa, né? Se você faz uma mensagem e essa mensagem fere alguma lei, é uma ameaça a alguém, ou é uma ofensa a alguém, ou é uma calúnia, uma injúria, uma difamação e coisa e tal, eventualmente você pode tomar ações legais contra isso. Vocês sabem que é a minha opinião, eu como libertário acho que não devia ter nada disso, né? Ameaça, ok, se for uma ameaça real, uma ameaça imediata, continua sendo uma agressão dentro da ética libertária. Agora, calúnia, injúria, difamação, isso é besteira. Mas eu não estou falando aqui da minha opinião, estou falando que é a lei brasileira. A lei brasileira, de fato, prevê punição para esses casos. E nessa situação, se alguém fez um post que te ofende, coisa e tal, você pode entrar na justiça contra essa pessoa. Mas você não pode proibir a pessoa de falar. Porque a próxima coisa que a pessoa pode falar pode não ser uma ofensa, pode ser outra coisa. Então, por que você está proibindo a pessoa de falar? Que história é essa que a pessoa não pode falar, está proibida de falar? Isso é censura prévia, que é estritamente proibida pela Constituição, né? Então, olha só, a decisão foi feita na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o voto do relator foi acompanhado pela Carmen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanini e Luiz Fux. Anotem esses nomes, porque justamente é o nome do pacotão. São os nomes do pacotão. Aqui, ó, na Casa Branca, nos Estados Unidos, planejam um pacotão de sanções com potencial de atingir mais de uma dezena de autoridades brasileiras, ou seja, são mais de 10 pessoas que vão ser sancionadas pelo governo Trump. E vão no sentido correto. O Trump não vai aumentar tarifas sobre o Brasil. Se ele fizesse isso, se ele aumentasse tarifas sobre o Brasil, ele ia estar ajudando o Lula, porque, né, ia estar prejudicando as pessoas aqui no Brasil, ia dar uma dimensão do Lula de resistência contra o imperialismo americano e coisa e tal. Não, eles vão no caminho correto. Eles vão sancionar as pessoas que estão fazendo coisas erradas. Aqui, ó, auxiliares de Donald Trump da Casa Branca elaboram um texto que, além de definir punições ao ministro Alexandre de Moraes, óbvio, é o grande inimigo de todo mundo, estabelece prazos de 120 dias para o Departamento de Estado norte-americano apontar mais integrantes do judiciário e do governo brasileiro que apoiam a derrubada de perfis nos Estados Unidos de usuários das redes sociais. Ou seja, o Departamento de Estado norte-americano, que é chefiado pelo Marco Rubio, que é aliado do Bolsonaro, que é aliado do Trump, vai estudar quem são as pessoas que, além do Alexandre de Moraes, estão proibindo perfis em rede social. Isso é contrário não só à lei americana, à primeira emenda americana, como é contrário à Constituição brasileira. Então eles podem fazer, porque estão punindo o Alexandre de Moraes porque ele está fazendo algo errado, algo que vai contra a Constituição brasileira, né? A medida poderá afetar os outros ministros da primeira turma do STF que votaram juntamente com Moraes, ou seja, ele está falando exatamente do caso do Carmen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanini e Luiz Fux.
Ou seja, esse pessoal, se tiver patrimônio lá nos Estados Unidos, eu recomendo que comece a fazer como Alexandre de Moraes já fez, de tirar o patrimônio de lá, de dar um jeito. E se tinha alguma viagem planejada para ir passear na Disney, para ver o Mickey, aproveita para ir agora rapidinho, porque daqui a pouco não vão poder mais ir ver o Mickey, né? E aquilo que eu falei para vocês, esse pessoal aqui, eu nem acredito que vai ter muito problema não, porque eles vão falar que não gosto mesmo de ver o Pateta, nunca gostei de ver o Mickey, não faz diferença nenhuma viajar para os Estados Unidos e coisa e tal. Eles vão, porque eles são as figuras públicas, né? O problema é que além disso, e isso é muito correto, bem, os juízes auxiliares, o procurador da República, delegados de polícia que municiaram as decisões de Alexandre de Moraes. Ou seja, aí que está o ponto que eu falei que é a chave dessa história que o Trump está acertando bem. É pegar o pessoal que está embaixo, que obedeceu o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes nunca deveria ter sido obedecido pela Polícia Federal, ou por juízes auxiliares, ou por pessoas do gabinete dele. Esse pessoal que obedeceu o Alexandre de Moraes, sabendo que o Alexandre de Moraes está errado, sabendo que ele está agindo contra a lei brasileira e contra a lei americana também, esse pessoal também vai ser punido da mesma forma. Então, isso daqui tem a ver aqui, ó, o argumento sustentado pela Casa Branca é que a derrubada de perfis configura violação a direitos humanos, violação à jurisdição dos Estados Unidos e abuso de procedimento para favorecer a si ou ao seu grupo político. Caraca, numa tacada só, eles vão botar um monte de penalidade sobre esse pessoal e ainda vão decretar a ação do Alexandre de Moraes como uma ação de cunho político. Essa ação dele contra o X, contra o Rumble e contra outras Big Techs americanas. Meu amigo, isso vai feder e vai feder muito pro pessoal. De novo, o Alexandre de Moraes vai dizer que não, nunca quis ir na Disney mesmo, nunca tive patrimônio nos Estados Unidos mesmo e coisa e tal, mas a gente sabe que tirou coisa de lá, tá preocupado. Esse pessoal todo de Brasília tem, né? Seria melhor ainda se essas sanções se estendessem a familiares, né? Mas eu acho que não chegou nesse ponto ainda. De qualquer forma, o fato de incluir juízes auxiliares, procuradores e delegados de polícia que municiaram o Alexandre de Moraes já tá de bom tamanho, porque eu falo que é importante esse tipo de coisa. O Alexandre de Moraes em si, ele vai achar que não, tá beleza, eu não vou mesmo para Disney, não tô nem aí, coisa e tal. Aqui, ó. O prazo de 120 dias é estratégico. O governo dos Estados Unidos quer analisar a postura das autoridades depois que a sanção a Alexandre de Moraes entrar em vigor. Ou seja, veja, vai entrar imediatamente a sanção ao Alexandre de Moraes. E tem um prazo de 120 dias para apontar outras pessoas que estariam ligadas ao Alexandre de Moraes, que teriam ajudado nisso daí. E a expectativa do Trump é que com isso o pessoal volte atrás, que o pessoal, não, vamos mudar essa história, vamos voltar atrás, vamos dar uma aliviada nisso daqui. A expectativa da Casa Branca é que, oficializada a punição ao Alexandre de Moraes e 120 dias depois as outras pessoas, isso provocará um recuo do Supremo nessa questão de censura de redes sociais e coisa e tal. Ministros da corte, ouvidos pela coluna, contudo, dizem que a ofensiva norte-americana em nada mudará o rumo de atuação das cortes. Os magistrados argumentam que a derrubada de perfis foi necessária, pois os limites da liberdade de expressão teriam sido ultrapassados. E nada disso justifica a censura, nada disso tem embasamento na lei e coisa e tal. Ou seja, a gente está vendo que o STF vai embarcar junto com o pessoal que está... junto com o Alexandre de Moraes, nesse pacotão do Trump aí. Vai ser lindo isso, porque como eu falei para vocês, além do pacotão prever punições diretas, deixa claro que essa ação do Alexandre de Moraes é uma ação política, não é uma ação jurídica, não está de acordo com direitos, até com os direitos humanos. Isso é um outro ponto importante, tá? Essa acusação de violação de direitos humanos, você sabe que ela pode ser usada justamente para você contornar da jurisdição, né? Vocês sabem, há alguns anos atrás, lá na Espanha, uma juíza espanhola condenou a prisão do Pinochet, alegando que direitos humanos não têm jurisdição. Então qualquer juiz no mundo pode punir qualquer pessoa se foi uma violação dos direitos humanos, né? E eu acho isso um absurdo, é lógico, é um absurdo na época, mas na época como foi feito para punir um cara que supostamente é de direito, o Pinochet era vivo ainda na época e coisa e tal, o pessoal, todo mundo aplaudiu, parabéns, é isso daí, bate no Pinochet, juíza, bate no Pinochet mais, juíza. E é o que eu falo para vocês, a esquerda tá achando lindo dar esse poder todo para os juízes, para a justiça, para punir as pessoas, e não estão percebendo que eles estão criando uma armadilha para eles mesmos.
humanos. Essa armadilha que eles estão criando de um STF superpoderoso, de que, não tem esse negócio de jurisdição não, se é a violação dos direitos humanos, pode atingir em qualquer lugar. Então, nesse caso, o Trump está usando a mesma justificativa aqui. Ó. Essa derrubada de perfis viola os direitos humanos. É censura. E é censura mesmo. E o mais interessante dessa história é o que eu falo para vocês. Por que o Trump consegue fazer isso com muita facilidade? Porque o Alexandre de Moraes está dando margem para isso. Ele está errando muito. Ele já vem errando muito nessa ação dele, exagerando na forma como ele age, perseguindo pessoas abertamente. Ninguém tem dúvida que o que ele faz com Alan dos Santos, o que ele faz com Oswaldo Eustáquio, já é perseguição pura. Não tem mais nada a ver, assim, em termos de prevenir um golpe. Prevenir que golpe? O que tem nesse negócio? Que coisa é essa, né? O cara inventou uma lei da cabeça dele e faz questão disso ser executado, mesmo que a pessoa esteja no exterior e coisa e tal, como se isso tivesse alguma possibilidade de dar certo. Ou seja, ele se expôs muito nesse flanco, né? E aquele negócio aqui, ó, a Fórum já está falando aqui que o PL da censura ao Rumble, a linha do tempo da aliança entre a extrema-direita e as Big Techs, né? E o que esse pessoal não percebe é que ninguém gosta de censura, meu amigo. Ninguém gosta de ser censurado, ninguém gosta desse negócio de eles estarem fazendo esse tipo de coisa, de calar pessoas abertamente. Não é só a extrema-direita que não gosta disso, né? As Big Techs, é verdade, acabaram se associando mais ao pessoal da direita por um motivo muito simples. A esquerda quer destruir as Big Techs. A Big Tech vai fazer o quê? Vai morrer quietinha? Vai ficar quietinha para ser destruída? Não, ela vai aliar com os adversários da esquerda. É lógico. Evidentemente que ela faria isso. E ela está com a razão, porque esse é o ponto central. Se a esquerda tivesse certa, não teria como sair disso. Mas a esquerda está errada. O que eles querem é censura, é controle da informação, né? O tal do inquérito das fake news, que há 6 anos está erodando a democracia no Brasil, está fazendo um absurdo aqui no Brasil. É o que eu falo para vocês. O grande ponto é esse: o Alexandre de Moraes está errando, e está errando muito. No momento que ele começar a colocar os coleguinhas na roda, né, os coleguinhas da primeira turma na roda, a coisa pode ficar mais complicada para ele. Eu não sei ainda qual vai ser a reação desse pessoal, mas eu tenho uma dica que eu vou falar num outro vídeo, que o Lauro Jardim soltou essa dica hoje, que já tem gente dizendo insatisfeita com o Alexandre de Moraes ali, publicamente. Ninguém vai abrir, ninguém vai dizer que vamos recuar, vamos voltar atrás, né, e coisa e tal. É lógico que publicamente eles jamais falariam isso, né? Nem você volta atrás dos seus pontos de vista. Como é que você acha que os ministros supremos vão voltar atrás? Ninguém volta atrás publicamente, mas na prática o pessoal começa a dar aquela enrolada, começa a não, peraí, vamos dar um jeito aqui, porque esse troço está ficando complicado, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu estou animado com esse pacotão. O pacotão pode ser bom, hein? Quantas pessoas entrariam nessa lista? Esses nomes a gente já tem. Alexandre de Moraes já deve ser de cara. Além deles, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Zanin e Luiz Fux vão entrar na rodada também no prazo de 120 dias. O Schor, o delegado da Polícia Federal, certamente. Paulo Gonet também. A lista está ficando boa. E outras pessoas do governo Lula. O Lula hoje também estava falando, eu vou falar num terceiro vídeo sobre o Lula falando mal das Big Techs e coisa e tal. Cara, isso vai ser divertido.